Bom dia, turma. Então, aqui nós temos a explicação do ciclo da água, um conteúdo que vocês já estudaram no passado, né? O ciclo da água comprova pra gente que a água existente no planeta hoje é a mesma água que tinha desde a sua formação, né? A quantidade, porque a gente não perde água para o espaço. Porém, naquela época, a água era limpa, né? Hoje em dia, a gente vê que a maior parte da água que a gente tem não é mais potável. Então, o ciclo da água, a gente tem aqui, o primeiro que a gente pode considerar, como é um ciclo não tem início, meio e fim, mas a gente pode considerar como o Sol, né, que dá início a isso, né, de repente no nosso desenho. Então, o Sol esquenta a água, né, a água, quando ela é esquentada, ela evapora, forma vapor, né, e depois o terceiro passo, formação das nuvens, que são pequenas gotículas de água. Quando elas estão cheias, elas devolvem, então, a água para o planeta. Então, esse ciclo de água que na superfície evapora e desce é o ciclo completo do ciclo da água. Tudo que temos aqui no planeta tem água, então as plantas, o solo, né, o lençol freático, os seres vivos, né, pessoas e animais. Quando a água evapora, ela evapora limpa. Então, por exemplo, o xixi de um animal, né? Tem substâncias aqui. Quando evapora, evapora somente a água. As substâncias ficam aqui, né? Então, por isso que fica aquela marca amarela no chão. Então, a água de evaporação é uma água limpa. Da mesma forma que a água das nuvens, que também é uma água limpa, né? Quando ela devolve a água através da chuva, ela desce como água limpa. Porém, de acordo com o que a gente tem, de repente, da região que se encontra, né, se tem uma camada de poluição nessa região, a água, quando passa da chuva, passa por essa região, ela se torna poluída, né, ocasionando principalmente o que a gente diz de chuva ácida. Chuva ácida são regiões industriais com muita poluição atmosférica, então, causando essa chuva ácida que pode corroer, inclusive, carros, estruturas de ferro, né? Então, é muito falado sobre os problemas da chuva ácida. Então, a chuva seria limpa se não tivesse a camada de poluição atmosférica. A poluição atmosférica a gente vai ver no ciclo do carbono. Não podemos deixar de falar aqui também sobre Aqui eu acabei botando no lugar errado, mas vamos explicar assim. Então, mudanças do estado físico da água, que vocês já estudaram lá em química, né? Então, a água se encontra em sólido, líquido e gasoso. De sólido para líquido, a gente tem o processo de fusão. De líquido para gasoso, a gente tem vaporização. Quando é um processo natural, que é este o caso, a gente chama de evaporação. Quando é um caso, né, por exemplo, da chaleira que saindo o vapor, tem adição de calor, é chamado de ebulição. Depois, de gasoso para líquido, né, um processo ao contrário, condensação ou liquefação, e de líquido para sólido a gente tem solidificação. O ciclo da água, ele é muito evidente nos próximos conteúdos que a gente vai ver. É um conteúdo simples e importantíssimo para a manutenção dos seres vivos no planeta, né? Nós temos muito problema com a poluição da água, com a escassez da água. Observem as nossas barragens, as fotos da barragem, que não está tendo chuva, porque na verdade, quando forma as nuvens, né, da evaporação aqui, por exemplo, da nossa cidade, né, a nossa água evaporou. Mas essas nossas nuvens, elas não vão chover na nossa região, porque tem os ventos que levam as nuvens, né? Até na previsão do tempo, quando a gente vê na televisão, lá nos mapas eles mostram as nuvens vindo. Então, de repente, a nossa chuva aqui é de outra cidade, né? O que está acontecendo? A gente não tem como simplesmente pegar essa nuvem e botar lá em cima da nossa barragem, para que encha a nossa barragem. Então, esse é o grande problema. Nós estamos passando por um processo de escassez de água que cada um tem que fazer a sua parte em casa de economizar a água, né?